Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Glória a Jesus. Abram suas Bíblias no livro de Josué, capítulo de número 6, versículo de número 1. Nós estamos iniciando hoje a campanha Conquistando com Deus, amém? E qual a diferença de conquistar com Deus? A diferença é que aquilo que nós conquistamos com Deus prevalecerá em nossas vidas, amém? É diferente da conquista sem Deus. E nós não iremos falar da tomada de Jericó em si, mas sim da conquista deste homem e o que ele fez. É óbvio que não são todos os caminhos que lhe deram a bênção de ser um conquistador de grandes coisas. Josué capítulo 6, versículo de número 1, diz assim, todos acharam, amém? Ora, Jericó estava rigorosamente cerrada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão a Jericó e ao seu rei e os seus valentes. Vós todos os homens de guerra, rodeais a cidade, cercando uma vez, assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiro diante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Tocando-se longamente a trombeta, e ouvindo a voz de sonido dela, todo o povo dirá em grande brado. Então o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada um adiante de si. Amém? Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te pedir, ó Deus, nesta hora, a tua graça, a tua presença, e porque nós pedimos, ó Deus, é porque nós dependemos do Senhor. Não queremos em tempo algum, durante esse tempo que aqui estivermos nesta terra, depender de nós mesmos. Nós queremos, ó Deus, que toda conquista, que tudo aquilo que nós venhamos pleitear, toda guerra e toda batalha, seja um ganho através do teu poder e da tua presença. Queremos, meu Deus querido, que enquanto aqui nessa terra estivermos, que a nossa vida seja sim de conquistas, mas que todas as nossas conquistas e objetivos alcançados seja para a glória e louvor do seu nome. Em tudo que fizermos, em todos os objetivos, em todos os planos, em todos os ideais, que tudo seja para o louvor da sua glória, porque nós sabemos, ó Deus, que tu és um Deus que nos ama, que tu diz a nós, ó Pai, qual é o pai que o filho pedindo a ele um pão lhe dará uma pedra, ou um ovo lhe dará uma serpente? Se o teu pai da terra sabe dar boas coisas, quanto mais o seu Pai dos céus. Tu és um Deus que nos dá boas coisas. Então, meu Deus querido, aqui estamos para buscar a tua presença e aprendermos a conquistar com o Senhor, para que o Senhor coloque em nossas mãos não a nossa habilidade, não a nossa força, inteligência, mas que a tua mão e a tua verdade, a tua vontade nos ensine a conquistar, e assim jamais em tempo algum perderemos qualquer coisa, porque é o Senhor quem nos deu. Não seremos saqueados ou roubados de maneira alguma, porque do Senhor veio e das nossas mãos não sairá. Assim pedimos, Deus, e a ti consagramos, Espírito Santo, estes 7 dias de campanha, pedindo que o Senhor, ó Espírito Santo, venha ministrar e falar aos corações e dirigir e ensinar e dar a compreensão necessária para que possamos, meu Deus, andar conforme a tua lei para a glória do teu nome. Oramos assim em nome de Jesus e todos digam amém. Glória a Deus. Podem se assentar em nome de Jesus. Irmãos, muitas coisas são que nós queremos conquistar, muitas, para aqueles que já são casados, né, eles querem conquistar o conforto, ou talvez conquistar a felicidade lá no casamento. Para os que são solteiros, querem conquistar uma namorada, uma noiva e se casar. Para aqueles que trabalham, querem conquistar um bom salário. Para aqueles que não trabalham, querem conquistar o trabalho. E assim nós vamos vendo que a vida do ser humano, ela é feita de uma sequência de conquistas. Na verdade,
Tudo que nós temos é uma sequência de conquistas. As coisas que nós vamos possuindo, aquilo que nós vamos lutando, aquilo que nós vamos planejando, e nós vamos conquistando desde uma compra de um terreno, e aí depois da compra deste terreno, nós vamos lá trabalhando para que possamos contratar um arquiteto, um engenheiro, então ele nos dá a planta e pagamos a planta e assim por diante, e aí contratamos lá a mão de obra, os pedreiros, eles começam a fazer a construção, e dia após dia, essa pessoa que está lutando pela conquista, ela vai vendo que aquele projeto, aquele plano a qual ela idealizou, está sendo colocado em prática, está acontecendo. Então nós podemos colocar sim como uma construção, uma conquista. A conquista ou a conquista da pessoa nunca vai ser da noite para o dia, algo que se começa agora e amanhã já está tudo certo. Em tudo que você vê, você pode ver uma grande empresa. Esses dias tive a oportunidade de ver as pessoas milionárias, mas para mim, sem Deus elas não são nada. Mas nós vemos que em nenhum dos casos, nenhum deles ali, eles tiveram um início muito fácil ali. As histórias de alguns que têm bilhões de dólares e bilhões de dinheiro que nós não conhecemos, mas que as histórias são tremendas. Um era engraxate. O camarada é um cara que tem milhões, mas a sua vida e a sua conquista, elas foram terríveis, e de lutas diárias e de horas, de minutos de dor, mas permaneceram. Outros que têm alguma posse lá, eles já conquistaram, mas conquistaram sobre o trabalho dos pais, porque eram herdeiros. Mas em tudo que nós vemos que alguém conquistou algo, tudo está debaixo de batalha e luta e perseverança. Perseverar para conquistar é algo que não podemos abrir mão de perseverança. Mas veja que não é essa palavra, eu quero que você vá colocando em seu coração que a conquista é algo que tem fases. A conquista, ela é adquirida por passo a passo. Você nunca irá conquistar nada da noite para o dia. Isso vai demandar de você oração, entrega e busca, perseverança. Você vai ter que ser uma pessoa animada, uma pessoa que vai em cima, senão não há jeito. De tanto você lutar com algumas coisas, é que elas vêm à sua mão. Obviamente com Deus. Diga: conquista que eu busco é com Deus. Irmão, se você busca conquista com Deus, então tudo ficará mais fácil. Josué era um homem ou um jovem extremamente destemido, a qual começa a aparecer em Êxodo 17, no versículo de número 8, é quando ele começa a aparecer. E é importante frisar que ele tinha algumas características fantásticas, e nós vamos ver isso ao longo da palavra. Porque existem pessoas querendo conquistar e ter e ser sem os devidos atributos que Deus quer. E a conquista com Deus, ela é diferente da conquista sem Deus. Podemos conquistar sem Deus também, sim ou não? Podemos. Existem pessoas que têm dinheiro, que têm o casamento, que aparentemente está tudo bem, mas infelizmente essa pessoa que conquista sem Deus, ela não tem, infelizmente, uma estrutura para manter aquilo que se conquistou. Então nós vemos casamentos destruídos, Êxodo 17, a partir do verso 8. Nós vemos casamentos destruídos, casamentos que ao início era tão fantástico, olha aquele casal, olha aquelas pessoas que são, olha o casamento, olha que casal lindo, olha que coisa isso, coisa aquilo, e os anos vão passando, e o tempo vai andando, e quando nós percebemos, ou menos percebemos, aquele casamento está em crise, aquele casal já está tremendamente frustrado, a mulher já não gosta mais do marido, já não há mais carinho, já não há mais nada, está destruído. Pessoas que vão crescendo financeiramente, quantos e quantos são os casos que conquistam ali uma empresa, um empreendimento, dinheiro, um bom salário, uma boa uma posição dentro de uma empresa, e quando menos percebe está tudo ao chão, porque conquistaram sem Deus. O conquistar sem Deus é o pior problema que um ser humano pode ter, porque essa conquista, ela é falível, é uma conquista que não trará para a pessoa solidez, é uma conquista que trará para ela amarguras e decepções, mas quando nós conquistamos com Deus, é Ele que nos assegura a conquista, amém? É Ele que nos dará a vitória, e nos dará toda a bênção através dessa conquista. Então nós lemos que Josué, ele foi o conquistador de Jericó.
Jericó não era apenas uma cidade qualquer, como se conquista qualquer coisa. Jericó era muito mais do que qualquer uma cidade, porque Jericó era rodeada de enormes muralhas, e para se adentrar em Jericó era necessário um poderio bélico como nos dias de hoje, talvez um tanque de guerra, talvez um míssil, para que eles derrubassem a muralha. Mas a conquista dele foi tão fantástica e fenomenal, que levou a todos os inimigos grande temor no coração deles. Por onde o povo de Israel passava e sabia que Josué estava no comando, esse povo tremia, diz: olha, lá vem o povo que detonou Jericó, nós estamos mortos, nós agora estamos com um problema, porque esse povo vem, e eles vêm não no nome nem no poder deles. A conquista deles é tão extraordinária, porque quem lhes dá a vitória é o Senhor dos exércitos, é o Deus Todo-Poderoso. Então gerava no coração deles uma avalanche de medos, o pessoal que era inimigo, porque sabia que a conquista que Josué fazia era uma conquista que não vinha das suas mãos, mas sim das mãos de Deus. Em tudo que você fizer, talvez você não tenha habilidade suficiente, talvez você não tenha capacidade suficiente, saber suficiente, e você vai conquistando, porque você conquista em Deus. As pessoas não entendem, é conquistar sobrenatural. Mas a Bíblia nos mostra algo interessante aqui então. Êxodo 17, verso 8, mostra a primeira aparição aqui de Josué, em batalha e coisa e tal, e diz assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará em minhas mãos, ou cajado. Fez Josué como Moisés lhe disse, e pelejou contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro, ou do monte. Quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia, mas quando ele baixava as mãos, Amaleque prevalecia. É interessante, por quê? Porque a primeira batalha, eles foram lutar com os amalequitas, e Josué foi desferido agora como um líder ali. Eu acho que Moisés deu uma olhadela no povo, falou: para esse menino sempre está à frente, ele sempre está disposto, ele sempre está, perto, sempre ele está próximo. A gente precisa de alguém, porque o povo de Israel não era guerreiro, eles não tinham nem mesmo ideias de guerra, nem mesmo estratégias de guerra, porque eles eram escravos. E quem é escravo não está nem aí para fazer estratégia, ou fazer papel, ou para ter alguma coisa no sentido de guerra. Eles não tinham essa organização. Mas Moisés com certeza olhou para aquele menino, um menino que sempre disposto, talvez aquele que sempre: Moisés precisa de alguma coisa, Moisés quer algo, Moisés está precisando de algo. Então ele olha e fala: ô Josué, você vai para a batalha, você vai levantar homens e pessoas, você vai para o vale de Refidim e você vai batalhar. Só que tem um detalhe: você vai lá batalhar, e eu e Uri, nós vamos subir para o monte, e lá eu estarei com o cajado. O que Deus disse para Moisés? Com esse cajado eu hei de manifestar os meus milagres, ou maravilhas, que é o mesmo cajado que ele bate e o mar se abre, que se transforma em cobra. Então eu vou subir e estarei com o cajado na mão. Então ele fez uma coisa fantástica, que foi, primeiro, obedecer o que Moisés disse. Segundo, ele creu, porque ele foi para uma batalha, não era nenhum expert de guerra. Josué não era ninguém que ficava, malhando todo dia, não era nenhum bombado, ele não tinha nenhum armamento especial, mas ele tinha algo fantástico, que era a fé. Quando Moisés disse para ele: vai batalhar e pega alguns homens, vai para a guerra, porque eu vou subir no monte e eu vou estar lá com o cajado, e onde Deus falou que haveria um milagre, pode ir, porque eu estarei de lá, ou intercedendo, eu estarei de lá, e de lá do monte Deus estará escutando a minha oração, e vocês vão vencer essa batalha. Amém, irmãos? Josué falou: opa, se Moisés está falando, ele é homem de Deus, operou tantos milagres, eu vou para a batalha. Ele creu. A conquista de Deus está totalmente ligada à obediência e à fé. Quer conquistar, irmãos? Quem quer conquistar? Amém. Fala para o seu irmão: é preciso estar ligado. Obediência e fé. Porque Josué, irmãos, ele subiu aquele monte. Moisés subiu o monte, mas quem estava indo para a frigideira era Josué. É muito fácil, entre aspas, dizer
que para Moisés era fácil. Ele sobe ao monte e diz: olha, irmão Wagner, seguinte, tem 2 caras grandão lá querendo me pegar, você vai lá e arrebenta eles, tá? É lutador de jiu-jitsu, o outro é não sei o quê, e eu vou ficar aqui orando, vai lá. Aí quando ele dá uma olhada, diz: meu Deus, mas diz: não, o pastor está orando, Deus está no negócio. Ele foi, e assim Josué pegou os homens e foi para a batalha. E olha que coisa fantástica, porque a conquista, e a partir dali, se ele tivesse vitória, o povo se animaria para outras conquistas. Se ele tivesse derrota, obviamente, o povo se desanimaria. Mas ele não, ele foi para a batalha. A Bíblia nos mostra que quando Moisés então sobe aquele monte, e ele começa então a orar, porque ele diz: olha, eu estarei lá e você vai prevalecer contra Amaleque. Na verdade diz que quando ele levantava as suas mãos, eles prevaleciam. Quando ele baixava as suas mãos, a Bíblia diz que suas mãos se tornavam cansadas, então Arão e Hur sustentavam para que ele pudesse vencer. Como era mais ou menos o que estava acontecendo? Ele estava no monte, a guerra estava instalada no vale, o povo de Israel brigando com os amalequitas para vencer. Então Moisés erguia suas mãos, e quando ele erguia suas mãos, Deus então dava graça, e eles começavam a avançar e vencer. Mas irmãos, experimente ficar 5 minutos assim, experimente 10 minutos. Então Moisés normalmente começou a baixar suas mãos porque cansava, e aí os amalequitas vinham e começavam a vencer. Então daí o que acontece? Arão e Hur olhou e falou: mas espera um pouquinho aí, você de um lado e eu de outro. A Bíblia diz: cada um de um lado sustentavam suas mãos. No versículo 2 diz: quando as mãos de Moisés ficaram cansadas, tomaram uma pedra, puseram debaixo dele, e ele se assentou nela. Arão e Hur sustentavam-lhes as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram com suas mãos firmes até que o sol se pôs. Diga assim: para conquistar, eu preciso de cooperação. Quer dizer que eu vou precisar então de cooperação? Vai. Você vai precisar que tua esposa seja uma intercessora, você vai precisar que teu marido seja um homem de Deus, você vai precisar que a igreja esteja orando por você, você vai precisar de pessoas que são como Moisés eram, como Hur era, como Arão era. Então não adianta você querer ir para a batalha e querer vencer tudo sozinho, porque você não vai. Pastor, todo mundo é contrinha, sabe? Todo mundo faz uma rendinha contra a minha vida e quer ver o meu mal. Mentira! É bem verdade, pode ter muitos que querem o teu mal, e muitos são aqueles que querem o seu mal e o meu mal, mas a verdade é que existem homens e mulheres de Deus que querem o nosso bem. Então esteja aliado a eles, porque a conquista, ela é, sabe, algo que é coletivo, talvez não de todas as pessoas, mas a conquista, ela é ligada e atrelada a pessoas que estão ao nosso lado. Existem pessoas que não vencem porque elas são extremamente fechadas e orgulhosas e prepotentes, e acham que a sua vida terá vitória somente através da sua luta e de sua batalha. Mentira! Irmãos, quantas coisas conquistamos e quantas vidas vemos conquistando coisas, e sabemos que há alguém que está orientando, orando, intercedendo, mães que dobram seus joelhos, filhos que oram pelos seus pais, pais que oram pelos seus filhos, igreja que ora pelos seus membros, e a pessoa está avançando, e ela precisa compreender que há uma colaboração, uma cooperação, para que haja conquista. Ninguém conquista algo sozinho. Nenhuma dessas conquistas que nós vemos, ou de Josué, ou de outros homens, ou de Gideão, ou de outras pessoas, nenhuma delas é na esfera, sabe, solitária, na esfera porque eu venci, porque eu fui, porque eu encarei. Nenhuma. Deus não permite. Deus sempre coloca pessoas ao nosso lado, porque nós dependemos. E Josué foi na fé e sabia, diz: eu vou obedecer o que Moisés está dizendo, é homem de Deus, vou buscar, e eu também dependo desses aí que estarão lá no monte. Ele não sabia se Moisés estaria com as mãos erguidas ou abaixadas, ou plantando uma bananeira. Ele não sabia o que ele ia fazer. Ele foi pela fé. Todavia, ele estava lá em cima do monte, mas com cooperação. Para nós conquistarmos, irmãos, não te custa nada. A Bíblia diz em Salmo 1 que bem-aventurado o homem que não está se detendo ali na roda dos escarnecedores, que não se detém no caminho dos pecadores. Seu prazer está na lei do Senhor, nele medita de dia e de noite. A Bíblia diz que ele não toma conselho com os maus. Vamos ler Salmo 1 aqui? Salmo 1, capítulo 1. Então isso é o que? É um homem ou uma mulher que quer conquistar,
mas ela tem diretrizes que são de Deus, ela está direcionada pelas pessoas que são de Deus, ela está cercada de pessoas que são de Deus. Salmo 1, versículos número 1: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, ou seja, o seu conselho ou é de pessoas que são de Deus, ou os seus conselhos vêm da palavra de Deus, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, ou seja, ele não tem parcialidade, ligação, ele não está com pessoas que não servem a Deus. Todavia o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita quando, irmãos? De dia e de noite. Aí mais embaixo diz que tudo que este homem fizer, prosperará. O que é prosperar, irmãos? É conquistar. Mas não é só no lado financeiro, é conquistar, sabe, a vitória na família, é conquistar a vitória lá na empresa, é conquistar a vitória espiritual, é conquistar, sabe, projetos e planos, ser uma pessoa usada por Deus, ousada. Então a conquista também vai na esfera da coletividade, ou de se entender que sozinho não há meios de se conquistar. Não há meios. Josué creu e foi para a batalha, mas ele sabia que tinha uma força de Deus, ou homens de Deus que estavam intercedendo por ele. Existem pessoas que enfiam a cara, não, porque eu, então já quebrou a cara. Em tempo algum vamos ver pessoas vencendo somente elas. A Bíblia diz no versículo de número 13: assim Josué venceu o exército amalequita ao fio da espada. Então, irmãos, ele venceu não sozinho. Nessa campanha que nós vamos fazer, nós vamos vencer sim, mas precisamos entender que nós precisamos um dos outros, que nós precisamos buscar a Deus, que nós precisamos estar buscando ao Senhor, porque senão não haverá nenhum tipo de vitória. Guarde isso e grave isso. Josué obedeceu e Josué creu. Josué entendia que era necessário ter um grupo, ou vamos colocar, pessoas que são de Deus, para que a batalha fosse vencida e para que a conquista viesse a existir. Precisa entender isso e guardar isso. Êxodo 24, versículo de número 13, nós vamos ver aqui uma palavra, tem muitas dessas aqui, mas que mostra uma característica dele. Talvez você tenha a tradução como servo. Êxodo 24, versículo de número 13: levantou-se Moisés com Josué seu servidor ou servo, e subiu ao monte de Deus. Josué era uma pessoa extremamente humilde e serviçal. Para eu ser um conquistador, eu preciso ser humilde e ser servo. Ele poderia ser o camarada que veio cheio de marra depois da batalha. O cara que falou, olha, eu que fui o general, sei lá, o capitão de guerra, e eu trouxe a vitória. Mas não, este homem permanecia fiel a Moisés. Não é só aqui, existem outros textos que diz servo de Moisés, servo de Moisés. Uma pessoa que não estava preocupada em se aparecer, uma pessoa que não estava preocupada em estar, sabe, à frente de nada. Bem pelo contrário, ele estava bem mesmo na visão do Evangelho, que Cristo apareça, que Cristo cresça e eu diminua, que era a visão de João Batista, e ele estava ali pronto para fazer tudo aquilo que o seu Senhor queria. E agora a pergunta é, queremos conquistar, é óbvio, mas estamos prontos para sermos servos? Será que você, pergunta, irmão, você é servo de Deus? Diz um adágiozinho que quem não serve para servir, não serve para nada, ou não serve para ser servo. Se nós não estamos aptos a servir a Deus e buscar a Deus e nos neutralizar pela sua obra, ou pela sua vontade, ou pelo seu querer, o que está em evidência, tem que estar em evidência, em conquista, em coisas e tal, é a minha vida, então já não está prestando. Porque ele era servo de Moisés e tudo que Moisés ordenava, ele para tanto que uma das conquistas legais, interessantes de Josué, é que quando antes de Moisés morrer, ele chama o seu servo Eliezer, que era um sacerdote, e consagra Josué para líder do povo. É Josué que então passa a liderar.
de tão humilde, de tão querido, de tão serviçal, de tão espontâneo, de tão, sabe, um homem com caráter, um homem, sabe, piedoso, corajoso e íntegro, desinteressado. Moisés falou: olha, pois eu estou indo embora, eu vou dar no pé e você vai ficar em meu lugar. Se nós queremos conquistar, nós temos que ter esse padrãozinho em nossa vida: servo, fala para nós, seja servo. Eu não, pastor, qual é? O que está pensando? Eu não, ninguém manda em mim não. Então, se ninguém manda em você não, então será difícil. E por último, Números 27, no versículo de número 18, nós vamos ver algo importante. E aqui, obviamente, está a chave completa da vitória. Números 27, no versículo de número 18. Aqui, na verdade, é a consagração de Josué, a líder do povo, mas só vou ler esse versículo para que você entenda. Números 27, no versículo de número 18. Amém? Então, olha, então disse o Senhor a Moisés: toma quem, irmãos? Josué. Pega esse menino aí, filho de Num, homem em quem há o quê? O Espírito, e põe a tua mão sobre ele. Irmãos, diga assim: eu tenho o Espírito. Irmãos, esse Espírito que ele está dizendo está com letra maiúscula, sim ou não? É o Espírito de Deus. Toma esse menino, toma esse Josué, em quem está, ou em quem tem o Espírito. Josué era um homem que tinha vitórias e conquistas, porque o Espírito de Deus estava sobre ele. E aí, para você conquistar em Deus, e para que o Espírito de Deus habite em você, a Bíblia diz: sede santo como eu sou santo. Para que este Espírito de Deus habite em nós, nós precisamos andar e ser e viver e estar como Ele quer que nós vivamos, estejamos e sejamos. Nós precisamos tomar cuidado com isso. A vitória dele, tem outros aqui, eu marquei o próprio Sansão, que venceu e teve uma força contra os inimigos, venceu os seus inimigos, através do Espírito de Deus. Vamos ler rapidinho aqui, olha, Juízes 15, no versículo de número 10, você vai ver o que este homem fez, porque o Espírito de Deus veio sobre ele. Então nós precisamos ter uma vida que propicie a habitação do Espírito Santo em nossas vidas. Juízes 15, no versículo de número 10, teríamos que ler todas as coisas aqui, mas vamos ver versículo 13, Juízes 15, verso 13, e aqui nós encerramos. Mas os filisteus queriam matá-lo, e ele, na verdade, seria morto. Mas veja o que acontece aqui, 15, 13, responderam eles: não, mas somente te amarraremos e te entregaremos nas mãos deles, de maneira nenhuma te mataremos. E o amarraram com 2 cordas novas e o fizeram subir do penhasco. Tendo ele lá chegado em Leí, os filisteus saíram ao encontro jubilando, mas o Espírito, o que diz aí? Do Senhor fez o quê? Se apoderou dele de tal maneira que as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados no fogo, e suas amarraduras se desfizeram nas suas mãos. Sabe o que houve? O seu próprio povo o amarrou para entregar aos filisteus, para fazer uma troca de um resgate. Nós não vamos te matar não, é só para chegar lá e fazer uma barganhazinha. Todavia o inimigo estava lá para matá-lo. E quando nós queremos ser livres ou para avançar e fazer uma conquista, o inimigo tenta nos amarrar e nos laçar, e é o que aconteceu com ele. Mas quando o Espírito de Deus veio sobre ele, aquilo que era corda foi quebrado, estourado e destruído. E da mesma maneira, esse mesmo Espírito do Senhor estava sobre Josué. Se você quer conquistar em Deus, propicie a sua vida, morada e habitação do Espírito Santo de Deus. Amém? Coloque-se em pé e nós vamos orar. Nós vamos consagrar essa campanha e vamos consagrar
a sua vida e vamos adentrar firmemente em buscar a Deus para a conquista daquilo que muitas vezes nós estamos há muito tempo buscando e clamando e não vem, mas nós vamos aprender a conquistar em Deus. Talvez algumas conquistas que você já teve, o inimigo levou porque você conquistou sem Deus, mas em nome de Jesus, você vai começar a conquistar em Deus. Virá para a sua vida a paz, a saúde, a plenitude da alegria. Você terá em seu coração a força necessária para ir adiante, para deixar de lado as coisas do passado, a dor que lhe prende, que lhe destrói, as coisas que vêm sobre a sua vida como, sabe, uma avalanche de problemas, porque você terá força no Espírito Santo de Deus para vencer e para lutar e para conquistar, e a partir de agora edificar em Deus, não em suas forças, mas você viverá e andará e será alguém que conquistará pelo poder do braço do Senhor, e aquilo que você conquistar em Deus, ninguém poderá arrancar das tuas mãos, jamais ninguém poderá tirar. É importante demais que você comece a entender, são pontos rápidos, uma palavra rápida, mas com vários pontos fundamentais. Existem pessoas que não conseguem conquistar o básico, nem mesmo a paz, nem mesmo a felicidade, não são felizes, tem uma amargura presa em seu peito, como alguém que come algo mal e aquilo lhe faz, sabe, bastante mal, e essa pessoa vive uma vida doente. Mas Jesus Cristo, Ele é a paz, príncipe da paz, e somente Ele nos propõe dar a paz, não como o mundo dá, mas a paz que vem de Deus. Essa é a maior conquista, que o seu Espírito, a sua presença esteja em nós, e quando isso acontecer, não haverá barreiras e não haverá impossível na sua vida. Você vai vencer, você vai ser alguém que tem fé, você vai ser um servo, você vai ser uma serva de Deus, e a vitória virá para a sua vida. Você vai ver quantas coisas você vai conquistar, porque agora está conquistando e lutando em Deus, em seus princípios, em sua verdade e em sua vontade. Aí a sua vida vai ser diferente. Coloque a mão sobre o seu coração, estenda a mão aos céus, e nós vamos orar a Deus. Pai querido, nesta noite nós consagramos cada uma dessas vidas. Coloco nas tuas mãos também a minha vida, porque há, meu Deus querido, muitas conquistas ainda, Pai, a ocorrer. Tu conheces o desejo do coração de cada homem, cada mulher, e diante de Ti, meu Deus, nós lançamos, ó Deus, todos os nossos desejos, tudo aquilo, ó Pai, que nós temos buscado, e também aquilo que nós perdemos, aquilo, meu Deus querido, que foi tomado, roubado, aquele sonho que foi destruído. Meu Deus, tudo nós pomos em Tuas mãos, e esperamos de Ti a resposta, para que a partir deste marco, deste ponto, nós venhamos começar a conquistar em Ti, diante da Tua presença, diante do Teu poder. Meu Deus, quantas coisas nós lá atrás conquistamos, mas todas elas perdemos, meu Deus, porque muitas vezes não colocamos diante do Senhor, e nem mesmo ponderamos a Tua vontade. Todavia entramos, ó Pai, como alguns dizem, com a cara e com a coragem, todavia Te deixamos de lado. Mas nesta campanha, a partir desta noite, nós queremos, ó Deus, iniciar a nossa vida de uma maneira diferente, conquistando com o Senhor à frente, batalhando com o Senhor à frente, lutando com o Senhor à frente. Meu Deus, que toda batalha e toda luta, jamais em tempo algum, Senhor, esteja longe de nós, mas que tudo aquilo que nós venhamos a partir de agora pleitear, que nós venhamos ter a conquista, é debaixo do Teu poder. Espírito Santo, és Tu quem estava operando na vida de Josué, na vida de Sansão e na vida de muitos homens do passado. Então, meu Deus, opera, Espírito Santo, em nossas vidas, para que nós possamos, meu Deus, conquistar o que foi perdido, conquistar planos futuros, meu Deus, estabelecer a nossa vida. Guarda os nossos caminhos, guarda as nossas emoções, meu Deus, que nós sejamos pessoas tremendamente equilibradas, pessoas que tenham a paz, que tenham a felicidade, mesmo em meio às provas, porque esta é a verdadeira felicidade. Ter felicidade mesmo quando as coisas não estão completamente corretas, e quando ainda há perseguição
perseguições, todavia, como Paulo e Silas, presos e açoitados, cantavam louvores ao teu nome. Pai, que venhamos conquistar, ó Pai, grandes e fantásticas coisas, mas que acima de tudo, todas as nossas conquistas sejam segundo o teu querer e a tua vontade, que todas as nossas conquistas sejam para que o teu nome seja engrandecido. Usa-nos, ó Deus, com poder, e nos dá, Senhor, tudo aquilo que nós temos, ó Deus, buscado, desde que o Senhor esteja à frente, e o louvor e a glória seja para o teu nome. Cobre-nos com teu sangue, com teu poder. Eis as nossas vidas entregues ao Senhor, que durante o tempo desta campanha, tu comece, ó Deus querido, trabalhar em nosso favor, para que possamos, ó Deus, alcançar aquilo que está distante aos nossos olhos, todavia está em suas mãos. Nós te louvamos, te engrandecemos, e mais uma vez consagramos essas vidas para pedir ao Senhor total direção e domínio. Em o nome de Jesus te adoramos, e todos digam amém e aplaudam o Senhor em o nome de Jesus. Conquistando com Deus, aleluia, jamais perderemos. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor.